Bom dia, crianças. Hoje iremos trabalhar com o conteúdo de história da quarta série. O nosso conteúdo é colonização do interior do Brasil. Espero que todos estejam descansados. Hoje é segunda-feira, todo mundo passou o fim de semana, então vamos trabalhar hoje com mais alegria, vamos fortalecer mais, né? Não tem ninguém cansado, é a nossa primeira aula, então vamos lá, né? Eu sou a professora Lázara, professora estagiária do curso de Pedagogia do Instituto Marista Paulo Balsa. E como eu já disse, nós vamos trabalhar a história do quarto ano, a colonização do interior do Brasil, né? Aí vamos lá, para ver o que é colonização no interior do Brasil hoje, né? Então, a colonização do Brasil. A colonização portuguesa no Brasil, ela se efetivou a partir da exploração, do povoamento, do extermínio e conquista dos povos indígenas, né, povoadores e de novas terras. Então, a colonização portuguesa, ela se efetivou a partir de quê? A partir da exploração, do povoamento, do extermínio, né, das conquistas dos povos indígenas e assim por diante. Em primeiro lugar, por meio da pecuária, o gado bovino ele foi trazido para o Brasil para fornecer alimento, transporte, forças para mover as moedas nos engenhos. Então, no primeiro lugar, por meio da pecuária, o gado ele foi trazido para o Brasil para nos fornecer alimento, para nos fornecer a carne, né? Para nos ter transporte, para transportar as nossas mercadorias, para mover as moedas nos engenhos, porque naquele tempo os engenhos eles eram tocados os boi de carro, né? Aí tinha os boi, ia botando ali a cana de açúcar e eles iam puxando, né? Aí eles tinham todo essa serventia para nós brasileiros, né? E os animais eles eram criados soltos naquela época. E à medida que o rebanho crescia, destruía as plantações, porque naquele tempo não existia cercado, né? E eles iam destruindo as plantações, eles poderiam ser usados, eles podiam destruir os plantios de cana-de-açúcar, porque naquele tempo o plantio de cana-de-açúcar era o maior recurso do povo, que mexia com a cana-de-açúcar. Para não prejudicar o cultivo da cana-de-açúcar, que era muito lucrativo, a coroa portuguesa ela proibiu a criação de gado próximos aos engenhos. Então, naquela época, a coroa portuguesa ela proibiu a criação de gado solto, né? Porque quando eles viviam solto, eles viviam destruindo as plantações. Então, para não prejudicar o cultivo da cana-de-açúcar, aí a coroa portuguesa proibiu a criação do gado, né, próximos aos engenhos. E o gado eles passou a ser criado em fazenda no Vale do Rio São Francisco, no interior da Bahia e de Pernambuco, e muitas dessas fazendas deram origem a vilas que hoje são cidades, né? Então, quando o gado passou a ser criado em fazenda ou nos vales do rio, como o Rio São Francisco, ou mesmo no interior da Bahia ou de Pernambuco, muitas fazendas elas deram origem a vilas como hoje são cidades, né? Não foi só a criação do gado que levou o colonizador português a ocupar o interior do país. E a ocupação do interior se deu também a partir da vila de São Paulo, na fazenda fundada em 1554. Então, não foi só a criação do gado que levou a colonizar os portugueses, não. Foi também a ocupação no interior, a partir das vilas de São Paulo
E na época quando ela foi fundada, que ela foi fundada em 1554, Salvador, Olinda e outras localidades do Nordeste, eles eram ricos por causa da produção de açúcar. São Paulo, inicialmente, eles viviam em uma vila pobre, eles produziam e como ela comercializava produtos agrícolas, o gado era escravizado e ali elas utilizavam a mão de obra indígena, né? Na plantação do arroz, na plantação do trigo e até outros produtos, né? E desde a sua chegada, os portugueses eles queriam o quê? Eles queriam escravizar os índios, que os índios serviam para a mão de obra, né? E eles acreditavam que ali havia prata, havia metais preciosos nessas terras, né? Nas terras brasileiras. E as expedições elas saíram da vila de São Paulo para poder procurar essas riquezas, né? E essas aventuras pelo interior, né? E em seguida eles vinham os rios e vinham as trilhas indígenas, né? E essas expedições, crianças, elas chamavam-se de bandeiras, viu? Nunca se esqueça que essas expedições, elas eram chamadas de bandeira. E os participantes que participavam delas eram chamados de bandeirantes. E esses grupos eles eram formados pelo grupo de quê? Pelos grupos portugueses, né? Pelos indígenas, pelos mamelucos, e o nome pelo qual os descendentes de indígenas com português eles eram chamados. Os bandeirantes, eles ficavam muito tempo no sertão, viu? Os bandeirantes, eles passavam, a maior parte deles era no sertão, abrindo novos caminhos em busca de quê? Eles abriam novos caminhos em busca do ouro. Dali eles saíam de São Paulo e eles partiam em várias direções. Como você sabe, além do ouro, os bandeirantes também, eles se interessavam também pela captura dos indígenas, né? Que os indígenas serviam de escravo para eles. E os povoados, eles fundados pelos bandeirantes, eles contribuíram para quê? Para que os bandeirantes, eles contribuíram? Eles contribuíram para aumentar o tamanho da colônia, para a colônia portuguesa na América, ultrapassando o quê? Os limites do Tratado de Tordesilhas. Você sabia que a presença dos indígenas na vila de São Paulo e no movimento das bandeiras, ele foi muito importante, porque durante os séculos XVI e XVIII, muitos chefes indígenas, eles se aliaram os portugueses, né, para poder aumentar o seu poder na guerra contra os outros grupos indígenas, né? E assim eles participaram das expedições para capturar os seus inimigos e tornarem-se o amigo dos portugueses e para eles poderem se adaptar ao modo de vida do colonizador. Entenderam? Os indígenas mamelucos, eles ensaiavam os portugueses a melhor maneira de se deslocar pelas matas. E eles guiavam as expedições e sabiam construir canoas. Então os portugueses, eles sabiam o que? Construir canoas para eles poderem navegar pelos rios. Eles possuíam muito conhecimento sobre as plantas que servia como alimento para eles na mata, né? Como os medicamentos, as plantas que serviam de medicamento para eles, né? E essa foi também uma das maneiras pelas quais os hábitos indígenas se misturaram com os hábitos portugueses, né? E ali eles ajudaram a formar a cultura brasileira, viu?
Vocês entenderam? Qualquer dúvida é só perguntar. Os bandeirantes, eles descobriram também o ouro em Minas Gerais, lá no fim do século XVII. Foi no final do século XVII que foi aonde eles descobriram o ouro, os bandeirantes, viu? E a extração do ouro, ela extraiu colonizadores do Brasil e de Portugal para a região das Minas no século XVIII, viu? E depois de outras regiões mineradoras, eles foram descobertas ainda mais para o interior de Goiás, ou seja, a Mato Grosso. A ocupação do interior do Brasil no século XVIII, século XIX, eles foram resultado da ação dos tropeiros, né? Que os tropeiros, eles percorriam grandes distâncias para poder abastecer as minas com várias mercadorias, né? Que as mercadorias eram comida para aquelas pessoas que estavam lá na mina, e com várias mercadorias, né? E com maures, isto é, mulas e burro, que as mulas e os burros eram usados para como eles servissem de tropa para eles, né? Esses animais, eles eram necessários para transportar todos os tipos de carga, né? Os burro e mula, ela quem transportava todo tipo de carga, né? E além do ouro da região de Minas, para os portos de onde seguia para Portugal. As minas, elas eram criadas principalmente no Rio Grande do Sul, e depois levado para Sacaroba, no interior do estado de São Paulo, e onde eram vendidos, né? Seguindo muitas vezes para as minas de ouro. Assim, os tropeiros, eles iam abrindo o que? Eles iam abrindo caminho, e em matas e em campos, né? Para eles poderem andar, né? E ter acesso às minas de ouro. O trabalho dos tropeiros, eles foram importantes para a ocupação do sul do Brasil e pelos colonizadores portugueses e por seus descendentes. Muitas cidades, eles se originaram de locais de pouso dos tropeiros. Então vocês entenderam, crianças, que os animais, eles eram criados principalmente em qual região? Eles eram criado principalmente na região do Rio Grande do Sul, e depois de levado para lá, para o interior de São Paulo, lá onde eles eram vendidos, lá eles seguiam muitas vezes para as minas de ouro, lá eles vendiam e de lá eles seguiam para as minas de ouro, né? E assim os tropeiros, eles iam a quê? Eles iam abrindo caminho na mata e no campo, né? Até chegar às minas de ouro. Entenderam? E aqui, ó, eu deixo uma pequena atividade para ser feita em casa. Vocês lê o conteúdo que eu passei para vocês, que eu expliquei direitinho, passo a passo. Qualquer dúvida diz que era para perguntar. Então, vocês vão responder em casa a pequena atividade com o primeiro, segundo, terceiro e quarta questão, bem feitinho. Vão ler bem lido, reler, entender e responder a pequena atividade, né? Porque nossa aula se encerra por aqui. Meu bom dia a todos, tá bom? E obrigado. E até amanhã.